Realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, uma honra e uma grande responsabilidade. Eu gostaria de compartilhar, então, a mensagem do Senhor com os irmãos. Ela está contida lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo de número 1. Nós leremos a partir do verso 18 até o verso 25. Uma história bastante conhecida, mas que nos traz muitos ensinamentos. Mateus, capítulo 1, verso 18 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, que através da minha vida, Pai, possa, Senhor, ser, através dessa mensagem, seja o mistério do Evangelho conhecido para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa usar a minha vida para o louvor da Tua glória, para que esta mensagem venha de forma efetiva ao encontro dos nossos corações, como tem vindo ao meu coração. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é o Deus Emanuel que muda a história das nossas vidas. Nessa época de Natal, há toda uma atmosfera, não é verdade? Essa semana aí teve caminhões da Coca-Cola desfilando por Londrina, todo mundo querendo acompanhar, inclusive o pessoal fitness, né, que fala que não bebe na hora lá, está vendo o caminhão da Coca-Cola lá, né? Notícias de boas ações, presentes para as crianças carentes. Papai Noel, né, vem forte aí nessa época do ano. A música do John Lennon, cantada pela Simone. Alguns gostam, outros nem tanto. Então, é Natal, aí vai dando uma apavorada, né? Não é tanta unanimidade assim. Mas é um tempo muito gostoso, muito agradável. Contudo, essa época, meus irmãos, deve nos trazer à memória o início da maior história de amor já vista. A história do Deus conosco, Emanuel. Para falar um pouco sobre esse Deus Emanuel, a gente buscou também inspiração numa obra do Tim Keller, chamada Natal Escondido. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler. Uma obra muito bonita, com várias meditações sobre o Natal. E alguma delas falou também ao meu coração, assim pela palavra, que fez com que a gente compartilhasse também essa mensagem aos irmãos e às irmãs. A expressão Emanuel é encontrada no Antigo Testamento, ali primeiramente em Isaías, capítulo 7, verso 14, que fala, né, que haverá o nascimento de que será uma criança, se chamará Deus conosco, Emanuel. E a tradução é feita aqui com Mateus, Deus conosco. Imagina que os judeus não imaginavam que essa profecia seria realizada, cumprida na íntegra. Não imaginavam que seria realmente uma criança que viria. Seria um representante, representando Deus, representando alguém. Mas não exatamente uma criança, mas foi o que aconteceu. E nós percebemos aqui, meus irmãos, em nosso texto, que a chegada do Emanuel
aqui para José não foi muito fácil, dado o contexto da época. Fazendo uma analogia ao nosso tempo, eles estavam noivos, prestes a se casar. O noivado, nessa época, durava cerca de 1 ano. Geralmente, o casamento era arranjado pelos pais aos filhos e filhas desde a infância, um momento planejado por muitos anos, por muito tempo. Então, imagina só a situação de José, ao saber que sua noiva, que era chamada esposa também, mas eles não tinham relações, eles viviam juntos, mas era uma situação um pouco peculiar, ao saber que a sua noiva estava grávida. Chega para ele e diz que está grávida, sem ter tido relações com ela. Ele tinha que tomar uma decisão. E, olhando as alternativas aqui, não tinha muito para onde fugir. Qualquer uma das decisões de José seriam decisões difíceis de se tomar. Se ele abandonasse Maria, anulasse o casamento, por mais que de forma secreta, Maria certamente seria exposta a essa sociedade patriarcal, machista, e sofreria graves consequências. E se chegasse às autoridades ainda, ela correria o risco de morrer, por se encontrar grávida antes do casamento. E se José continuasse com Maria, a outra decisão, ele teria que arcar com um possível desdém da sociedade, que dificilmente iria acreditar na história da gravidez do Espírito Santo. Não esperaram o casamento, hein, casal? Poxa vida. Ou então, de repente, o pai seria outro, né? Imagina conviver com essa situação. No nosso mundo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, fatalmente, José, Maria, rapidamente, a primeira decisão. Eu falei, eu não quero nem saber de Maria, eu quero saber de mim. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer a minha vida. Maria, sim, que se dê com as consequências das atitudes que ela tomou. Nunca pensei nisso aí, eu queria que eu fosse pai, eu queria que eu fosse... Então mudou, essa vinda do Emanuel deu uma mexida aí nessa situação entre José e Maria. Ainda que José não fosse o responsável, a gravidez de Maria também não era culpa sua, era uma razão, era razoável ele tomar uma decisão de não querer ficar com Maria. Por que assumir algo que não fiz? Mas aqui houve um encontro de José com o anjo do Senhor. E esse anjo, com suas palavras, em nome de Deus, fez José tomar essa decisão, que era a segunda decisão, que não seria uma decisão tão popular. O anjo disse a José que o que Maria estava esperando procedia do Espírito Santo, que seria um filho, um ser humano, que seria chamado Jesus. Em cumprimento com a profecia onde este filho seria chamado Emanuel, o Deus que está conosco. Essas 3 verdades sobre Deus Emanuel, Deus humano que está conosco, fizeram José mudar a sua decisão, e é o que nós iremos discorrer nessa breve meditação. Nós vamos falar sobre essa primeira verdade do Emanuel, de que Jesus é Deus. É a Deus que está vindo. Nós notamos aqui no nosso texto, no verso 18, no verso 20, que o bebê procedia do Espírito Santo de Deus. Não se tratava de um bebê comum, foi concebido por obra do Espírito Santo. Além aqui do Evangelho de Mateus, nós encontramos também vários outros lugares onde narra sobre a divindade de Jesus. Por exemplo, em João, narrando que Jesus era o Verbo que nunca foi criado, que existia com o Pai desde o princípio, por quem tudo foi feito, e que o Verbo era Deus. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Para o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,9, toda a plenitude da divindade habita em Jesus. Para o apóstolo Pedro também, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, lá em 2 Pedro 1:1. A opinião desses autores, de vários desses autores da palavra, não significaria muito se Jesus também não tivesse consciência da sua identidade divina, e ele tinha. Ao longo dos evangelhos, a gente nota que Jesus passava o tempo todo perdoando pecados, algo que somente Deus podia fazer. Diversos lugares também afirma que Jesus voltará para julgar a terra. Foi comentado hoje que Jesus um dia voltará para julgar.
Só Deus pode fazer isso. Em determinado momento chega a dizer, em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Muitos que tiveram esse encontro com Jesus, o Deus Emanuel, tiveram suas vidas impactadas. João Batista, que ele cresça, eu diminua. Pedro, depois da pesca maravilhosa, afaste-se de mim, eu não sou digno. Paulo, literalmente caindo do cavalo, quem és tu, Senhor? E mudando a sua história para sempre. A consciência do Deus que agora está conosco deve promover um impacto em nossas vidas. Assim como promoveu na vida de José e Maria. Encontramos nesse texto exatamente o momento difícil pelo qual passava José. Mas saber que se tratava de um Deus vindo para salvar o mundo foi um dos motivos que auxiliaram José a tomar a sua decisão. Nos nossos dias, meus irmãos, no entanto, muitas pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas as suas decisões não se conectam com a sua crença, com aquilo que elas dizem acreditar. As suas vidas continuam exatamente as mesmas. Não passaram por nenhuma mudança duradoura. A única explicação é que tais pessoas não captaram ainda a verdade do sentido do Emanuel. Se Jesus é mesmo Deus, que tipo de decisão nós iremos tomar a partir dessa verdade hoje, no nosso Natal e em todos os dias da nossa vida? Após refletirmos sobre esse Emanuel que se apresenta como Deus nesse Natal, vamos refletir sobre o Jesus humano. Esse será o nosso segundo ponto, meus irmãos. Jesus humano. Jesus como um ser humano. O verso 21 do nosso texto diz que ela dará luz a um filho, um ser humano. O bebê que se chamará Jesus, além de Deus, é humano. A doutrina do Natal, também chamada de doutrina da encarnação, define que Jesus era plenamente Deus e plenamente humano. Emanuel significa que o ideal se tornou real, o invisível se tornou visível. A encarnação é o evento histórico a dividir o universo, mudar os rumos da história, transformar vidas. Isso é Natal. Em nosso texto, a vinda de Jesus mudou o rumo aqui das vidas de José e Maria. Eles esperavam, de repente, um casamento, uma vida... Não sei se, de repente, queriam ter filhos logo no começo, mas já começam sob o contexto de já ter um filho, uma criança, já tem que ir para o Egito, já muda completamente o contexto de suas vidas. Muitas são as lições, meus irmãos e minhas irmãs, que aprendemos com Deus Emanuel, que se apresenta como um ser humano. A gente quer destacar aqui algumas delas, duas delas, desses aspectos da humanidade apresentada em Jesus, que tem total relação com o nosso texto. Desse Deus Emanuel, que se apresenta como humano, nós notamos o aspecto do esvaziamento. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, o hino cristocêntrico, fala que Jesus se esvaziou de toda a sua glória para assumir a condição de servo. Para o Filho de Deus, esvaziar-se e tornar-se pobre significou deixar de lado a glória e o poder, a aceitação das adversidades, a aceitação do isolamento, dos maus tratos, da maldade, da incompreensão, e, por fim, uma morte que implicou em uma agonia que sua mente quase não resistiu. Significou o máximo de amor por homens detestáveis como eu. José, aqui em nosso texto, também passava por uma situação muito difícil. Como a gente falou no início, que decisão difícil que ele tinha que tomar, não é verdade? Uma decisão, qualquer uma das decisões que ele tinha que tomar eram decisões difíceis. Ele poderia tomar uma decisão de se afastar, de não assumir Maria e o seu filho, e esse bebê, mas ele se esvaziar do seu orgulho, se esvaziar da sua segurança para assumir essa responsabilidade. No costume judeu da época, o direito de escolher o nome do filho era reservado ao pai, como sinal de autoridade sobre a família. Notem, meus irmãos, que nem isso foi dado a José. O anjo falou, e ele se chamará Jesus, você não vai dar um nome para ele. Claro, que procedia de Deus. Mas isso para o homem na época também era difícil. Nem isso ele teve direito, porque ele entendia
que não era dele. Mas, mesmo assim, ele prosseguiu em assumir essa criança, assumir esta mulher, esta família e seguir em frente. O Emanuel, que se apresenta como humano, possibilita nos esvaziarmos dessa humanidade orgulhosa, glamurosa, esnobe, para uma humanidade que não foge às suas responsabilidades e serve em amor. Além do esvaziamento, meus irmãos, nós destacamos aqui, nesse Jesus como ser humano, o aspecto do sofrimento. Jesus como ser humano que sofreu e triunfou perante o sofrimento. O texto de Hebreus, no capítulo 2, diz que Jesus foi plenamente humano em todos os sentidos. E significa que porque ele sofreu quando tentado e testado, ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados e testados. Isso nos mostra que Jesus agora tem um poder infinito de confortar. José aqui estava com certeza passando por sofrimento em tomar essa decisão, em seguir essa nova jornada de sua vida. E não deixou de sofrer depois dessa escolha. E o Natal nos mostra um Deus diferente do Deus de qualquer outra fé. Você já foi traído? Jesus também. Já se sentiu solitário? Jesus também já se sentiu. Você já chorou? Jesus também já chorou. Já enfrentou a morte? Jesus também enfrentou a morte. Morreu. O cristianismo afirma que Deus esteve em todos os lugares e situações pelos quais nós passamos ou estamos passando. Por isso, nós podemos confiar nesse Deus, nesse Jesus. Podemos depender dEle, pois Ele sabe que tem o poder de confortar, de fortalecer e nos conduzir a um lugar seguro. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós estamos nesse processo de esvaziamento, como vimos em Jesus e José nesse texto? Como nós estamos encarando as nossas lutas diárias, sabendo que nós podemos contar com a preciosa presença do Deus Emanuel, que se fez humano e passou por situações semelhantes a que nós passamos, ou até piores. Vistas essas duas características da humanidade de Jesus, nós vamos falar em nosso terceiro ponto do Deus Emanuel, que afirma que Jesus está conosco. Ele se chamará Emanuel, Deus conosco, lá no verso 22 do nosso texto. Jesus é Deus, veio como homem e está conosco. Isso mudou a vida e a decisão de José. O propósito do Natal é Deus vindo até nós para termos um relacionamento íntimo e sincero com Ele. No Antigo Testamento, por exemplo, não se buscava a Deus diretamente. Era feito por intermediários, pelos sacerdotes, por homens, segundo o coração de Deus, homens levantados pelo Espírito de Deus. Vimos o Senhor aparecendo a um número limitado de pessoas. Moisés, na sarça ardente, o povo de Israel, uma coluna de fumaça, para Jó, num furacão, por exemplo. Moisés, nós vemos conversando com Deus, pedindo para ver a tua face, mas ainda assim não era possível. Imagine agora se Moisés se transfigurasse aqui, né? Vamos imaginar apenas, e ouvisse essa mensagem do Natal, mais especificamente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Moisés, ele não é o nosso presbítero Moisés, mas Moisés, ele claramente exclamaria: vocês percebem o que isso significa? É justamente isso que me foi negado quando eu estava lá no monte com Deus. Continuaria Moisés: significa que por meio de Jesus Cristo nós podemos encontrar Deus. Nós podemos conhecê-lo pessoalmente e sem pavor. Ele pode entrar em nossas vidas. Entendem o que está acontecendo? Aonde está a nossa alegria? Essa perspectiva de termos a presença do Senhor deveria ser a força motora de nossas vidas. Jesus não veio para estar conosco por meio de uma tempestade, num redemoinho, na sarça, ou em uma coluna de fogo. Ele se apresentou como um bebê. Ele veio assim porque dessa vez ele não veio trazer juízo, mas para receber juízo,
pagar o preço pelos nossos pecados, remover a barreira entre Ele e a humanidade, para estarmos juntos na eternidade. Jesus é Deus conosco, que está conosco. A encarnação não aconteceu apenas para nos fazer saber que existe um Deus. Ela aconteceu para trazer esse Deus para perto, de modo que Ele possa estar conosco e nós possamos estar na presença dEle. Meus irmãos, milhões de pessoas nesse Natal, em todos os natais que a gente escuta, ficam cantando, Jesus, meu Emanuel, o meu Deus conosco. Mas será que nós, ao cantarmos essas verdades, como nós cantamos hoje, como temos cantado em nossas cerimônias, em nossos momentos, será que nós estamos realmente na presença do Emanuel? Será que nós conhecemos de forma profunda ou apenas sabemos dessa existência? Jesus literalmente moveu céus e terra para se aproximar de nós. O que deveríamos estar fazendo agora para estar com Ele de verdade? Meus irmãos, vamos agora para a nossa conclusão. Nós vimos em nossa meditação que o anjo disse a José, que o que o anjo disse a José mudou a sua ideia em abandonar, em cancelar, em anular o casamento com Maria. O anjo disse a José que o que Maria esperava procedia do Espírito Santo, era Deus. Seria um filho que seria chamado Jesus, um ser humano, em cumprimento com a profecia, onde esse filho seria chamado Emanuel, o Deus que está conosco. Isso mudou a postura e a decisão de José. Nós notamos no texto que José, ao acordar, imediatamente foi dar cabo de sua decisão. Ele falou, o anjo falou comigo hoje, mas hoje é domingo, né? Vou deixar para segunda, aí deixa, igual quando a gente quer fazer dieta. Agora está no Natal, deixa para janeiro. Aí chega janeiro, não, depois do carnaval. E depois, José, sabe? Não, José acordou e já foi ter com Maria. Sabe? Ele já foi para buscar cabo, porque ele entendia que aquilo era a decisão do próprio Deus para a vida dele. Meus irmãos, como a gente lida com as verdades sobre o Emanuel para as nossas vidas no dia de hoje? Isso de fato está mudando a história das nossas vidas? Estamos lidando de uma maneira diferente ao lidarmos com esse Deus Emanuel? Jesus é Deus, por isso deve ser adorado, honrado e obedecido. Jesus, sendo humano, nos ensina sobre a verdadeira humanidade, que se esvazia do orgulho próprio e participa dos nossos sofrimentos, pois, como ser humano, padeceu por tudo e não pecou. Jesus está conosco e deseja ter um relacionamento profundo a influenciar totalmente as nossas vidas. Aproveitando uma fala do Tim Keller que eu peguei na rede social, e dentro desse texto tem tudo a ver, diz assim, os fundadores de todas as demais religiões dizem basicamente isso. Eu sou um profeta que veio te ajudar a achar Deus. Jesus é o único que veio e disse, eu sou Deus e vim encontrar e achar você. Que sejamos achados de Deus. Que temos essa percepção de quando somos encontrados verdadeiramente em Cristo Jesus, nossas vidas serão transformadas para sempre. Não há como viver da mesma forma, depois de experimentarmos a presença de Jesus em nós. Jesus é o nosso Deus Emanuel, que viveu entre nós como homem e estará conosco nesse Natal, nesse dia, em todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. O Deus Emanuel está a um pedido de se fazer realmente presente em nossas vidas. E quando Ele vem, meus irmãos, Ele muda. Ele faz a diferença. Nos faz tomar decisões que parecem loucura, mas são decisões que o glorificam. Estejamos preparados para tomar decisões que glorifiquem a Jesus, o Deus conosco, Emanuel. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Senhor meu Deus, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor veio até nós. O Senhor, com toda a sua divindade, com toda a sua maravilha e glórias, abriu mão de tudo isso
para vir e estar conosco. E que essa realidade, Senhor, de entendermos que o Senhor é Deus, que se fez humano e está conosco, possa nos influenciar por completo, assim como influenciou na vida de José aqui neste texto. Possa nos influenciar a tomarmos uma decisão agora, neste dia, nesta manhã, neste momento, para glorificar o Teu santo nome em obediência. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine em nome de Jesus. Amém.